Bom dia, docente. Bom dia, colegas. Chamo-me Miracle System, estudante de STEM e faço curso de Contabilidade e Auditoria. Vim aqui apresentar o trabalho intitulado Quadro Conceptual, em que apresento o índice do trabalho. Introdução, quadro conceptual, demonstrações financeiras, objetivos das demonstrações financeiras, finalidades das demonstrações financeiras, utilizadores das demonstrações financeiras, pressupostos subjacentes à elaboração das demonstrações financeiras, características qualitativas das demonstrações financeiras, elementos das demonstrações financeiras, reconhecimento das demonstrações financeiras, mensuração dos elementos das demonstrações financeiras e conceitos de capital e de manutenção do capital. O quadro conceptual é um documento de fundamental importância, porque é nela que se assegura a consistência e a lógica de formulação das normas e da sua interpretação. O quadro conceptual identifica os diferentes utilizadores de demonstrações financeiras, atuais e potenciais investidores, empregados, financiadores, fornecedores, clientes, governos e seus departamentos e o público em geral. Segundo o quadro conceptual, as demonstrações financeiras têm como objetivo proporcionar informações sobre a posição financeira, o desempenho e as alterações na posição financeira de uma entidade que sejam úteis para um leque alargado de utilizadores no processo de tomada de decisões econômicas. O que é quadro conceptual? Quadro conceptual é uma interpretação da teoria geral da contabilidade que utiliza um método lógico-dedutivo, definindo uma orientação básica para o organismo responsável de elaborar normas de contabilidade e estabelecer os fundamentos teóricos em que se apoia a informação financeira. O que são demonstrações financeiras? Demonstrações financeiras são relatórios contábeis que apoiam a tomada de decisão nas empresas. São um conjunto de relatórios e documentos contábeis realizados pelas empresas para analisar o fluxo financeiro, apurar impostos, acompanhar lucros e perdas, além de controlar as entradas e saídas de capital. Objetivos das demonstrações financeiras: fornecer informações pertinentes sobre a posição financeira, denominada balanço, a rentabilidade, denominada demonstrações de resultados, e as atividades operacionais de investimento e de financiamento, denominada demonstração fluxo de caixa de uma empresa. Finalidades das demonstrações financeiras: ajudar aqueles que preparam as demonstrações financeiras na aplicação do PGC-NIF, ajudar os auditores a formar uma opinião sobre as demonstrações financeiras, estão preparadas em conformidade com PGC-NIF e ajudar os utilizadores das demonstrações financeiras na interpretação da informação incluída nas demonstrações financeiras preparadas em conformidade com o PGC-NIF. Quais são os utilizadores das demonstrações financeiras? Os investidores, o público em geral, os clientes, fornecedores, o governo e os empregados. Os investidores, acionistas, sócios na informação contabilística de uma entidade pelo retorno de investimento e a segurança da aplicação feita. O público em geral é interessado devido à ação social das empresas e ajudam fornecendo a informação sobre a evolução do desempenho da entidade. Os clientes têm interesse em informações sobre a continuidade operacional da entidade, especialmente quando têm um relacionamento a longo prazo com ela. Fornecedores lhes permite avaliarem se as importâncias que lhes são devidas serão pagas nos respectivos vencimentos. O governo está interessado nas informações contabilísticas a fim de regulamentar as políticas fiscais e com o pagamento dos impostos. Os empregados e os seus representantes, interessados em informações contabilísticas sobre a contabilidade e a lucratividade de seus empregadores, e também para poderem avaliar a capacidade
que tem a entidade de prover, desculpa, sua remuneração, seus benefícios e suas oportunidades de emprego. Agora vou apresentar os pressupostos subjacentes à elaboração das demonstrações financeiras. Uh, Segundo o quadro conceitual, os pressupostos subjacentes à elaboração das demonstrações financeiras são dois: base do acréscimo e continuidade. Base do acréscimo. Segundo esta base, os efeitos das transações e os eventos são reconhecidos quando ocorrem e não quando se verifica o seu pagamento ou recebimento. Ou seja, a contabilidade não é efetuada numa base de caixa, mas sim quando as transações ocorrem. Continuidade das operações. As demonstrações financeiras são normalmente preparadas no pressuposto de que a entidade irá prosseguir a sua atividade operacional. Assim, assume-se que a entidade não tem a intenção nem a necessidade de entrar em liquidações ou reduzir significativamente o seu nível de negócio. Características qualitativas das demonstrações financeiras: compreensibilidade, relevância, fiabilidade e comparatividade. A compreensibilidade diz-nos que a informação proporcionada nas demonstrações financeiras deve ser rápida e facilmente compreensível pelos utilizadores. No entanto, não deve ser excluída a informação sobre assuntos complexos que seja relevante para as necessidades dos utilizadores no seu processo de decisão econômica, com o argumento de que será muito fácil a sua compreensão por certos utilizadores. Relevância. A informação contabilística deve ser útil e, para isso, deve ser relevante para as necessidades dos utilizadores no processo de tomada de decisões. A informação é relevante quando influencia a decisão econômica dos utilizadores, ajudando-os na avaliação de eventos passados, presentes ou futuros, confirmando ou corrigindo as suas avaliações efetuadas no passado. Fiabilidade. A informação também deve ser fiável, ou seja, deve estar isenta de erros materiais, desvios substanciais ou influências e representar adequadamente aquilo que se põe a representar. Comparabilidade. Os utilizadores devem poder comparar as demonstrações financeiras de uma entidade no tempo para identificar tendências relativamente à sua posição financeira e desempenho. Os utilizadores devem também poder comparar as demonstrações financeiras de diferentes entidades, de forma a avaliar a posição financeira, o desempenho e as alterações na posição financeira relativamente às demais. Elementos das demonstrações financeiras. Segundo o quadro conceitual, os elementos diretamente ligados a demonstrações ligados à mensuração da posição financeira no balanço são ativo, passivo e capital próprio. Ativo é um recurso controlado pela entidade, como resultado de um acontecimento passado e futuramente flua benefícios econômicos para a entidade. Passivo é o conjunto de obrigações obtidos externamente pela empresa, seja através de empréstimos, seja através de diferimentos de pagamentos aos fornecedores, ao Estado. Capital próprio corresponde ao capital pertencente aos sócios, ou seja, representa o valor de investimento realizado pelos proprietários adicionados dos lucros ou deduzidos de eventuais prejuízos, obtidos ao longo dos exercícios passados e do exercício corrente. Temos também os elementos diretamente ligados à mensuração da performance na demonstração dos resultados, na demonstração de resultados, que são rendimentos e gastos. Rendimentos são aumentos nos benefícios econômicos no período sob a forma de entrada, aumentos de ativos ou diminuição dos passivos,
que resultem em aumento do capital próprio. Gastos são diminuições nos benefícios econômicos durante o período sob a forma de saídas, diminuição de ativos e aumento dos passivos, que resultem em diminuições do capital próprio, para além das distribuições dos detentores de capital. Reconhecimento das demonstrações financeiras. Saber em que momento devemos reconhecer um ativo, um passivo, um gasto ou um rendimento é uma das partes fundamentais da contabilidade. Temos o reconhecimento, temos o reconhecimento dos ativos, reconhecimento dos passivos, reconhecimento do capital próprio, reconhecimento de rendimentos e reconhecimento de gastos. Reconhecimento dos ativos diz-nos que um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam à entidade e o ativo tem um valor que pode ser mensurado com fiabilidade. Reconhecimento de passivos. Um passivo é reconhecido no balanço quando for provável que haverá saída de recursos incorporando benefícios econômicos que resultarão na liquidação de uma obrigação presente e a quantia pela qual a liquidação terá lugar possa ser mensurada com fiabilidade. Reconhecimento de rendimentos. Os reconhecimentos são reconhecidos na demonstração dos resultados quando tenha havido um aumento de benefícios econômicos futuros que pode ser mensurado com fiabilidade, em resultado de um aumento de um ativo ou da redução de um passivo. Reconhecimento de gastos. Os gastos são reconhecidos na demonstração de resultados quando tenha havido uma redução de benefícios econômicos futuros que pode ser mensurada com fiabilidade em resultado de uma redução de um ativo ou do aumento de um passivo. Mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. É o processo de atribuição de um valor a um ativo, passivo, elemento do capital próprio, gasto ou rendimento. As bases de mensuração são custo histórico, custo corrente, custo realizável ou de liquidação e valor presente. Custo histórico. Os passivos são registrados pelo preço de aquisição no momento da compra. Os passivos são registrados pelo valor que se espera pagar pelo ativo. Custo corrente. Os ativos são registrados pelo preço que poderiam ser comprados se eles fossem adquiridos hoje com valor de mercado. Os passivos são registrados pelo preço que poderia ser pago no dia do fechamento do balanço. Valor realizável. Os ativos são registrados pelo preço que poderia ser vendido na data do fechamento do balanço. Os passivos são registrados pelo preço que poderia ser pago na data de fechamento do balanço. Valor presente. São registrados pelo valor presente de desconto do fluxo de caixa futuro que este ativo valha à entidade. Os passivos são valorizados pelo valor presente, descontando dos pagamentos futuros que se espera que sejam necessários para liquidar os passivos. Para fechar, irei falar dos conceitos de capital e da manutenção de capital. O conceito financeiro de capital é adotado pela maioria das empresas na preparação das suas demonstrações financeiras. Num conceito de capital financeiro, tal como dinheiro investido ou poder de compra investido, o capital é sinônimo de capital próprio da empresa. Na manutenção de capital financeiro, existe somente lucro se o valor do capital próprio no final do período exceder o valor do capital próprio no início do período.
após a exclusão de distribuições aos devedores do capital e das suas contribuições de capital no período. A manutenção financeira do capital pode ser mensurada quer em unidades monetárias nominais, quer em unidades constantes de poder de compra. Obrigado pela atenção dispensada.